O vinho novo é melhor. Robert Tom, capítulo 21 de 22. Em Lei Manor, 205. O ministério na África continuava a expandir-se. Deus me mostrara que os nativos da terra podiam ser preparados para se tornarem missionários, com menos despesas do que trazer missionários norte-americanos. Enquanto o missionário norte-americano requereria várias centenas de dólares por mês para manter-se, um nativo, que já conhecia a língua e os costumes locais, podia alcançar seu povo por apenas 3 dólares por mês. Assim, começamos a acrescentar mais e mais evangelistas nativos ao nosso quadro de obreiros e enviá-los para dirigirem cruzadas em muitas partes da África. Confesso que achava difícil repousar na cama à noite, quando pensava nos 344 milhões de habitantes da África, cuja maior parte estava sem Cristo. Agentes comunistas e missionários maometanos, aos milhares, estavam em franca atividade por todo o continente, espalhando sua literatura e proclamando sua mensagem. Que direito tinha eu de descansar tranquilamente, enquanto eles estavam agindo tão afanosamente, noite e dia? Meu filho Drummond, que tinha ido para os Estados Unidos e decidira consagrar sua vida ao ministério, criou uma organização em Louisville, Kentucky, para o fim específico de sustentar evangelistas nativos, bem como supri-los com bíblias, bicicletas e aparelhos amplificadores de som. Este era um grande auxílio para nós, e, apesar disso, havia ainda muito mais a ser feito. Sentia-me fortemente preocupado com o crescimento espiritual de nossos jovens convertidos. Deus pôs em meu coração a importância de colocar literatura edificante em suas mãos. Então, escrevi livros e panfletos e os imprimi aos milhares em nossa própria tipografia. Em 4 meses imprimimos mais de 80 mil livros na língua africana e elaborei planos para publicar literatura em uma centena de línguas e dialetos africanos. No meio de toda essa atividade, no entanto, Deus me esquecesse de que também tinha jovens cristãos dependendo de minha atenção em meu próprio lar. Embora Joyce fosse uma cooperadora maravilhosa na educação das crianças nos princípios cristãos, e eu nada teria conseguido sem ela, eu também tinha minha obrigação de compartilhar. Deus esperava que eu fosse o líder espiritual de meu lar. Assim, eu sentia, constantemente, o desafio a respeito de dar o bastante do meu tempo e de minha atenção a Joyce e às poucas crianças que ainda estavam em casa, isso sem deixar de, ao mesmo tempo, continuar fazendo a obra de Deus. Acho que foi a percepção da responsabilidade que me dispôs a aceitar a sugestão do Senhor, em 1968, para levar minha família numa viagem evangelística através da Europa. Já havíamos feito algumas viagens antes, e eu tinha certeza de que isso novamente nos faria bem. Entretanto, eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro a tão dispendioso empreendimento. Mas, devia haver uma saída. Joyce mostrava-se cada vez mais impaciente e vivia falando em mudar de casa. Bob, disse ela, penso que Deus quer que nos mudemos daqui. Agora que a maior parte das crianças está crescida, não precisamos de uma casa tão grande. Mas, para onde nos mudaríamos? Eu gostaria de morar em Lei Manor. Em Lei Manor? O edifício de apartamentos de luxo junto ao mar. Sim. Você não gostaria? Acho que sim. Mas como conseguiremos recursos para pagar o aluguel? Ela olhou para mim com um ar divertido. Será o homem de fé da África que está falando? Caçoou ela. Ou será que Deus morreu ontem e ninguém me contou? Mas você precisa usar de bom senso, contradisse eu fracamente. Eu estou usando de bom senso, insistiu ela. Acho que em Lei Manor seria um escritório central muito melhor para nosso ministério do que este lugar. E, além do mais, não disse Jesus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sim, foi isso que ele disse, concordei. Bem, então, eu digo que logo estaremos morando em Lei Manor. Você deve estar maluca, repliquei. Nunca moraremos ali. Mas eu digo que moraremos, insistiu ela. Deus me disse. Antes de dormir, naquela noite, ponderei mais profundamente acerca do assunto. Eu tinha de levar Joyce e os meninos naquela viagem à Europa. Nada mais seria capaz de curar aquela impaciência, bem como as ideias malucas do mudança. Senhor, orei, tu e eu sabemos que esta viagem é financeiramente impossível, mas tu disseste. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. De repente me lembrei que era exatamente essa mesma promessa que Joyce tinha citado na conversa comigo ao rir no escuro e dormir. No dia seguinte, falei aos garotos acerca da viagem à Europa. Todos explodiram a um só tempo, e já queriam saber quando íamos, a que distância iríamos, se acamparíamos numa barraca e quando podíamos começar a arrumar as coisas. Esperem, falei. Como vocês sabem,
Esta viagem vai custar muito dinheiro, e nós só poderemos realizá-la se Deus suprir o necessário. Assim, antes de começar a arrumação, sugiro que oremos ao Senhor. E assim fizemos. Oramos fervorosamente a respeito do assunto durante 2 semanas. Por fim, Deus nos mostrou que a viagem devia ser uma aventura de fé. Em vez de esperarmos até que tivéssemos bastante dinheiro, usaríamos o dinheiro que tínhamos e iríamos tão longe quanto Ele nos permitisse. Tínhamos, então, de depender de Deus para suprir o necessário para a parte seguinte da jornada, e a seguinte, até que chegasse a hora de voo seguinte da jornada, e a seguinte, até que chegasse a hora de voltarmos para casa. Senti que esta seria excelente maneira de ensinar aos meninos um pouco mais acerca das alegrias de viver pela fé. Fizemos os arranjos para ir primeiro a Londres, daí passaríamos à França. Planejamos visitar muitos países, terminando nossa viagem em Genebra, Suíça, daí voltando a Capitão, inverno no norte. Adverti Joyce, por isso é possível que tenhamos de ficar em Londres por algum tempo. Mas, onde? Perguntou Joyce. Precisamos alugar uma casa, não acha? Acho que sim, respondi. Tive uma ideia. Eu ajudo você a arrumar todas as coisas necessárias caso tenhamos de alugar casa. Em seguida vou para Londres, antes de você, e procuro uma casa mobiliada. Você e os meninos irão de navio. A ideia pareceu boa a Joyce e, assim, gastamos os 2 ou 3 dias seguintes acondicionando as coisas necessárias à viagem. Trate de levar boa quantidade de cobertores, falei a Joyce. Não queremos ninguém apanhando resfriado. Enchemos 17 caixas de papelão com roupa de cama, pratos, talheres, etc., e fizemos planos para que seguissem no mesmo navio em que Joyce e os meninos viajariam. Daí a poucos dias tomei um avião para Londres, enquanto a família embarcava num navio que chegaria a Londres 2 semanas depois. Eu tinha entrado em contato com alguns amigos crentes em Londres e comunicado a eles nossos planos. Eles haviam prometido esperar-me no aeroporto. E, de fato, quando desci do avião no ar frio e invernoso do aeroporto Heathrow, lá estava um bom irmão com uma caminhoneta. Irmão Tom, disse ele, espero que goste desta caminhoneta. Nossa igreja está doando a você e a sua família para usarem em sua viagem através da Europa. Sua respiração lançava pequenos jatos de vapor enquanto ele falava. Agradeci-lhe efusivamente e fui levado à sua casa para ficar ali alguns dias, até que os arranjos definitivos fossem feitos. Nas 2 semanas seguintes orei por direção e andei à procura de casas. Mas, por mais que procurasse, não consegui localizar uma casa adequada. Bem, pensei, o inverno não está assim tão rigoroso. Talvez seja melhor esquecer a casa e começar a viagem. Assim, guiei a caminhoneta rumo a Southampton com tempo de esperar Joyce e os garotos. Quando os meninos me viram, antes que eu os visse, vinham descendo a prancha e, juntos, deram um grito e desandaram a falar freneticamente. Não demorou muito, os levei ao lugar onde a caminhoneta estava estacionada. Olha aqui, falei a Joyce. Já conseguimos transporte. Onde conseguiu? Perguntou Joyce. Esse é o milagre número 1, respondi, tocando-a gentilmente com o cotovelo, enquanto ela tremia. É uma dádiva a nós enquanto Senhor, exclamou ela. Não é espantoso como Deus continua cuidando de nós? Claro que é, sorri. Nada há impossível, há absolutamente nada, gritei. Então nem mesmo em Lei Manor é impossível, é? Fiz como se não a tivesse ouvido e tratei de abrir as portas da caminhoneta. Pulamos todos para a caminhoneta e saímos à procura do agente do navio para providenciar a armazenagem de nossas 17 caixas de roupas e utensílios, até a hora em que viéssemos a precisar. Expliquei a Joyce que eu tinha encontrado dificuldades para alugar casa. Talvez o senhor não queira que aluguemos casa, replicou Joyce. Não será melhor viajarmos logo? Era isso que eu estava pensando, respondi. Nossos amigos de Londres, porém, quando souberam de nossos planos, acharam que devíamos esperar até que a primavera chegasse. Mas nós oramos fervorosamente e, por fim, ajudados pelas ofertas de alguns cultos que realizamos, conseguimos o dinheiro para pagar nossa passagem e o transporte marítimo da caminhoneta até a França. Deixamos nossas 17 caixas armazenadas e seguimos viagem. Uma vez na França, prosseguimos viagem e, por vários meses, aquela caminhoneta se transformou em nossa casa ambulante. Quando nos defrontávamos com um frio mais forte, não faltavam amigos de coração quente nos oferecendo acomodação confortável para passarmos a noite. Dirigi cultos em muitas igrejas, salas e casas, e muitas pessoas espiritualmente famintas foram salvas, curadas e batizadas no Espírito.
Tanto Joyce como os meninos se sentiram plenamente felizes por participarem dos cultos e ajudarem de todos os modos que podiam. O velocímetro ia marcando o número de quilômetros, cada vez maior, à medida que, com segurança, avançávamos através do maravilhoso inverno da Bélgica. Avançávamos através do maravilhoso inverno da Bélgica, da Holanda, da Alemanha sem parar, por quilômetros aparentemente intermináveis. Sempre recebíamos ajuda financeira suficiente para alcançarmos o ponto seguinte. Para o fim do inverno tínhamos completado o círculo e estávamos rumando, de volta já, para o oeste, através dos majestosos Alpes suíços. Com a chegada a Genebra nossa viagem estaria terminada. Eu ia levar a caminhoneta à Inglaterra e a família voaria de volta à África do Sul. Quando nos registramos no Hotel Pascal em Genebra, falei a Joyce, vamos ficar aqui para o fim de semana. A viagem foi cansativa e será boa oportunidade para você e os pequenos saírem e se divertirem na neve. Assim fizemos. Na segunda-feira de manhã, todos descansados e refeitos, preparávamos-nos para deixar o hotel e seguir para o aeroporto. Pouco depois, enquanto esperávamos a hora de partida do avião, Joyce me disse, não se esqueça de retirar nossas caixas da armazenagem e embarcá-las para vão me fazer falta. E o que fará você até que eles cheguem? Perguntei. Pedir emprestado, acho. Quanto tempo vai demorar? 2 ou 3 semanas depois que forem embarcados. Já deviam ter sido despachados há 2 semanas. Ainda por cima é preciso pagar a conta da armazenagem antes de ter o material a bordo. Oh, querido, esqueci-me disso. Será muito caro. 17 caixas a 35 centavos por dia cada uma. Deve chegar a várias centenas de dólares, penso. Junte a isso o frete para a África. E onde vai você conseguir todo esse dinheiro? Não faço a menor ideia. Admiti, mas Deus sempre chega na hora certa. Não chega? Está bem, disse ela, dando-me um beijo de despedida. Daqui a poucas semanas o verei em Le Manor. Em Le Manor, respondi com uma gargalhada. Pensei que você se esquecerá disso. Não temos recursos para morar lá. Nós somos gente pobre, lembra-se. Mas nós temos um Deus rico, replicou ela com um piscar de olhos. Venham meninos. Está na hora de embarcar. Beijei-os todos às pressas e em poucos minutos lá estavam, no ar, sobre Genebra, rumando para Cape Town. Quando, alguns dias depois, cheguei a Londres, fui imediatamente à companhia de navegação para cuidar da remessa das minhas 17 caixas. Eu não fazia a menor ideia de como ia pagar a conta, mas Deus sabia quão importante era para mim e senti que Ele mostraria uma saída. Quando me dirigi ao escritório do agente de viagem e perguntei acerca dos volumes armazenados, o jovem funcionário atrás da mesa começou a encher um formulário. Seu nome, senhor? Assim que mencionei meu nome, ele parou de escrever e seu rosto empalideceu. Alguma coisa errada? Senhor, respondeu ele hesitantemente. Lamento ter de dizer-lhe, mas cometemos um terrível engano. Há 2 semanas despachamos suas caixas para Cape Town. Elas chegam lá amanhã. Mas por que fizeram isso sem minha ordem? Perguntei. Não sei. O pobre rapaz só faltava chorar. Foi um engano. Sinto muito, mas não sei explicar. Bem, e quem vai ser responsável financeiramente por tudo isso? Perguntei. Quem vai pagar a armazenagem e o frete? Creia-me, senhor, replicou ele, nossa companhia responderá por tudo. Eu só não compreendo como um engano estúpido como esse pode ter acontecido, mas eu lhe garanto, não lhe vai custar 1 centavo. Espero que o senhor compreenda. De repente compreendi. Senhor. Falei baixinho, que milagre. Então falei ao funcionário, sublinhado moço, quer fazer o favor de me dar essa declaração por escrito, que a companhia assume a responsabilidade da conta. Dê-me apenas uma quitação assinada e avise o pessoal do navio para deixar minhas caixas em Cape Town. Sublinhando sim, senhor, replicou ele, obviamente aliviado porque eu não me mostrava zangado. Assim que ele me entregou a quitação, corri para um telefone e liguei para Joyce, que já estava em Cape Town. Ela se mostrou surpreendida ao ouvir a minha voz. Sublinhado Bob, há alguma coisa errada? Perguntou ela. Sublinhado não. Está tudo bem, exclamei. E expliquei a ela o que havia acontecido. Assim, tudo o que temos de fazer é ir à companhia de navegação amanhã apanhar nossas caixas, concluí. Não é maravilhoso? Sublinhado louvado seja o Senhor, gritou ela. Isto é um milagre. Claro que é, concordei. Sublinhado Bob, falou ela, baixando a voz. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que é? Posso autorizar que aquelas caixas sejam enviadas para Le Manor? A oportunidade não poderia ter sido melhor. Eu ri entre dentes e repliquei. Doçura, se você tem fé à altura do aluguel em Le Manor,
Então autorize. Viva! Gritou ela. Até que enfim o homem de fé da África reaparece. Rimos até nossas faces doerem. Quando pendurei o receptor decidi que era melhor voltar para casa o quanto antes possível. Depois de alguns dias recebi várias ofertas em alguns cultos que somaram o suficiente para comprar minha passagem aérea de volta para casa. Assim que desci do avião em Capital, telefonei a Joyce e ela veio me buscar no aeroporto. Em questão de minutos ela chegou e me levou para nossa nova casa e, agora, também, nossos novos escritórios centrais, em Lee Manor, 205. É inteiramente digna de confiança, já não parece um risco. Final do capítulo 21 de